Começa agora o Destino de Saudade com o Rui Miguel Tovar, sempre aqui no 00 às quintas-feiras. Hoje temos o Rui muito bem vestido. Eu acho que é o Lee Dixon que está ali. Tu também, já me lembrei dele. Sim. Estampado com a JVC. Já me lembrei dele, muito um dos bem. sponsors mais icónicos Sim. do mundo do futebol. Ruizinho, muito bem-vindo. Bom dia, tudo bem? É um E gosto tu, estar aqui Estugarda. contigo. Tu és o Fernando Meira, Sim. capitão do campeão Estugarda. Grandes jogadores do Estugarda. O que é que tu dirias? Além do Fernando Meira. O Rui há bocado disse Freddy Bobic, Freddy Bobic, é verdade. Balakov, Queres dizer quem é que está aqui connosco no Rui estúdio? Pedro Silva. É ali ele. As câmaras não apontam. Apontamos nós. Mas eu estava a dizer ao Rui em off que é frustrante ter aqui o Rui Pedro Silva e o conhecimento do Rui Pedro Silva e não estamos a aproveitar neste episódio. Calma. Mas, quem sabe, vamos ver. Exatamente. que é Vamos que isto tentar vai dar? convencê-lo com este episódio para outro, no outro, Exatamente. ele alinhar connosco. Oh, Rui, muito bem-vindo. Queres explicar um bocadinho qual é que é o espírito deste episódio de hoje? A semana passada foi Jorge Costa, não é? O especial homenagem. Agora lembrei-me de, a propósito disso, de fazer um episódio sobre grandes capitães, seja da nossa vida ou não. Tu até podes lembrar-te de um capitão dos anos 60 que gostes, ou que tenhas ouvido falar e possas mencioná-lo. Ótimo. Assim, o grande capitão que eu tenho referência é o Maldini. Sou suspeito porque é do Milan, não é? Mas há aqui uma componente muito interessante e que não é tão conhecida nem tão falada nos meandros do futebol. O Maldini sucedeu ao Baresi, outro grande capitão, mesmo, esse era grande capitão, e esse eu só reconheço estilo e na maneira de jogar. No Maldini reconheço estilo e reconheço coragem, porque estamos a falar de um homem que só jogou numa equipa, o One Man Club, tal como o Baresi, só que o Maldini sempre foi um jogador com uma voz ativa e foi sempre contra os ultras do Milan. E os ultras do Milan sempre foram pessoal complicado. Aliás, a palavra ultra já indicia problemas. E foi contra eles mesmo, muitas vezes. Tanto como jogador, como diretor. Aliás, ele é o diretor do Milan quando o Milan é campeão com o Ibrahimovic, o Rafael Leão, é eleito o jogador do ano. Julgo que saiu recentemente na Série A. Sim, da saiu. posição que ocupava. Sim, saiu porque ele já como jogador, como digo, era muito frontal e não admitia. Mas ele dizia isso muitas vezes em flash interviews. Quando era confrontado, ele não fugia à pergunta. Dizia que os ultras tinham que ser afastados dos estádios de futebol. Não fazia sentido estarem lá porque só faziam asneiras e provocavam enormes distúrbios. É bom notar que há um jogo da Liga dos Campeões que o Milan ganha, se não me engano, ao Casino de Salzburgo, Liga dos Campeões, e que resulta em derrota porque o guarda-redes austríaco leva com um foguete. De um pouco à margem também, um pouco não, muito parecido com o que aconteceu uma vez com o Dida, no Milan, num derby de Milão, também para a Liga dos Campeões. E o Inter foi punido com derrota. Portanto, o pessoal de Milão não era flor que se cheirasse, nem o Milan, nem o Inter, mas aqui estou a falar do Maldini e de ir contra os ultras. E tanto assim é que eu fiquei muito espantado. Jogo de despedida de Maldini, ele foi assobiado. Em casa. Portanto, os ultras não iam mesmo à bola com ele, por causa dessa inflexibilidade do Maldini, que sempre foi um homem de coragem. Eu pergunto, mas quem é que no seu perfeito juízo pode nascer em Milão, viver em Milão, confortável, e de repente dizer de sua justiça contra um mal da sociedade, e um mal que é numeroso? Estamos a falar de muita gente. Sim, é verdade. Mal encarada e que é capaz de tudo para atingir a família, para atingir amigos da família. Não há lei, não é? São fora de lei. Sim. Mesmo. E o Maldini foi contra eles como jogador e depois como dirigente. E há imagens de confrontos verbais perto do estádio, do Giuseppe Meazza, entre o Maldini e eles, mas assim, cara a cara. E é o Maldini só, contra não sei quantos. Portanto, é um homem corajoso que não se vendeu, que não virou a cara à luta. Não sei se o pai era assim, não tenho ideia. Não tenho a mínima ideia, não sei. Sei que o Paulo Maldini, isto porque o César Maldini também levantou a Taça dos Campeões
curiosamente com o Benfica em 63. O Paulo Maldini levantou mais taças dos campeões, curiosamente marcou numa final que não a conquistou, foi do Liverpool em 2005. Inesquecível, infelizmente, sim. E o Maldini, para mim, é o capitão exemplar por ter tido coragem de ir contra os ultras em 2 fases. Na fase em que era capitão dentro de campo e na fase em que era capitão fora de campo, como dirigente desportivo. Uma figura extraordinária. Sim, para além disso, para além de ser um jogador, se me disserem lateral esquerdo, o que eu prefiro de sempre é o Roberto Carlos, porque tem mais golo, porque marcava aqueles livros. Nós até já os comparamos aqui aos dois, ao Roberto e ao Paulo. Okay. Nós dois? Sim. O Roberto como melhor lateral do mundo. Pois, claro. O Paulo como melhor defesa. Um dos melhores defesas do mundo. Boa, sim. Porque, de facto, o Roberto era mais foguete, mais atrevido, não é? Sim. E o Paulo mais equilibrado, mais... Era. Sim. Continua, Rui, desculpa. Sim. Não. E estava a falar desse exemplo que é o Paulo Maldini, já para não falar do número de jogos e do número de características positivas, que são infinitas, mas isso todos os craques as têm, não é? Falta depois coragem para enfrentar os problemas do dia-a-dia do clube, e o Maldini teve sempre olhos nos olhos com os ultras, e é complicado, a gente sabe, claro, é muito difícil, a gente sabe, a gente adivinha e nós aqui, seja complicado, nós aqui no Porto, tivemos uma pequena sensação do que é estar de facto do outro lado da trincheira. Sim. A combater e a tentar erradicar esses fenómenos dos ultras, dos casuals. Claro. Bem, eu estava agora aqui, enquanto tu falavas, na página do Milan do 0-0 para ver quantos jogos tinha feito o Paulo Maldini pelo Milan. Sim. É o recordista, não? É o recordista absoluto. É. Isso eu tinha noção. Estava entre ele e o Costa e o Baresi, desculpa. Mas não tinha noção de que ele tinha chegado a 902 jogos oficiais. Tinhas alguma ideia disto, Rui? É impressionante. Sim. Mas chegar quase aqui aos 1000 é uma coisa impressionante. Aliás, basta dizer que ontem não, no episódio passado, o João Pinto, falamos sobre o João Pinto, que eram 588 jogos pelo Porto, e nós, é incrível, quase 600 jogos. E abrimos aqui a página do Milan, temos o Maldini com 902, o Franco Baresi 718. Logo aí é uma grande diferença. Muito grande, sim, quase 200 jogos. O Costa Curta 662, o Gianni Rivera 658 e o Mauro Tassotti 573. Mas o Maldini 902 jogos é do outro mundo, não é? Não parece este mundo do futebol que nós falamos. Além de ser um bom jogador, também era disciplinado, ou seja, quantos jogos de suspensão terá apanhado, não é? Portanto, era regular. O Tassotti, por exemplo, quando agrediu o Luís Henrique, apanhou no Mundial 94, teve 9 meses sem jogar. E são menos jogos pela seleção, pelo menos. Isso é de facto uma carreira altamente vistosa. Quantos jogadores terão pelo mesmo clube esse número de jogos? De 1985 a 2009. É impressionante. Ou seja, eu tinha na cabeça que o Maldini é um nome grandioso da história do Milan, mas ao vermos os números de facto, percebemos que isto aqui ainda é mais do que aquilo que nós presumimos. Olha, eu não tinha essa noção desses números. Se calhar até já escrevi sobre isso muitas vezes, e no Record. Ele acaba em 2009? 2009. Pois é, porque eu lembro de fazer uma página... Lembro de fazer uma página com números do Maldini no jornal I. Nem sei se foi para os números zeros ou se já foi para a edição. É muito engraçado. Ele estreou-se pelo Milan, Rui, no dia 20 de janeiro de 1985, num empate a uma bola em Udine, golo do Franco Selvaggi para o Udinese e do Mark Hatley para o Milan. Sim. E o Paulo Maldini entrou ao intervalo a substituir o Sérgio Battistini. Portanto, teria na altura 18 anos. Sim. É incrível de facto. E tu, capitão? Tenho aqui uma lista alargada. Tu tens? Alargada, 5 nomes só. 5? Só. Não sabia quanto é que tinhas escolhido, mas só fui buscar 5. Nenhum, mas vou buscar 5 na boa. Mas antes de mais, é preciso dizer... Preciso não.
quero dizer, não é preciso, mas quero. Força. Desembucha. Que para mim o capitão de equipa sempre foi uma entidade quase mística entre os seus pares. Talvez por ter visto o meu pai, quando jogava futebol, a ser capitão de várias equipas, e para mim aquele era aquele objeto no braço, distinguia todos os outros. Fazia dele melhor quando ele não era, se calhar, percebes? Mas quase que o colocava ali no mesmo patamar do treinador de equipa, uma coisa diferente, ou seja, estavam ali 10 jogadores, depois estava o capitão e o treinador, claro, num plano superior. Yeah. E depois, mais tarde, quando eu tive também a felicidade de ser muitos anos capitão das minhas equipas, sempre levei muito a sério aquela função. Mesmo num período de adolescência em que há muita rebeldia e irreverência e as regras são um bocadinho acessórias, sempre levei muito, muito a sério isso. Por isso, quando tu lançaste este desafio, o meu cérebro foi logo lá para trás, para os dias, para os domingos em que eu ia atrás do meu pai para vê-lo a jogar futebol. Dito isto, a primeira imagem que me surgiu a pensar em capitães que não o meu pai foi o do Franz Beckenbauer. Tem a imagem, talvez pela camisola ser branca, notava-se muito bem o armband, braçadeira, e o Kaiser para mim é uma figura imponente, acima de tudo. Sim. Imponente. Percebo-te. Nunca consegui entrevistá-lo, já tentei algumas vezes. O ano passado sugeri até ao Ricardo Gonçalves, nosso jornalista, para fazer uma reportagem sobre ele em Munique. Aliás, este ano, Liga das Nações, foi em Munique. Sim, foi. E o Ricardo fez uma reportagem fantástica sobre a história do Kaiser lá em Munique. Aprendi um bocadinho com essa história também, sobre ele. E é uma figura que me inspira confiança, capacidade de liderança, voz de comando e ao mesmo tempo alguma serenidade. Talvez por ser um esteta no relevado de futebol. Jogava bem. Jogava simples, jogava com inteligência, sem ser agressivo, sem ser rude, conseguia liderar aquela Alemanha e o seu Bayern. E é uma figura que de facto que está muito presente também como o primeiro grande capitão que me surgiu aqui na minha cabeça. Sim, boa. Eu tenho a ideia de capitão através de entrevistas que fiz, sobretudo ao próprio. Achei piada. Não era bem entrevistas, às vezes na hemeroteca eu comecei a ver, estou a falar de Manuel Fernandes do Sporting, eu comecei a ver o Jordão sai do Sporting e os penaltis começam a ser marcados por o Salcedo, um argentino. Lembro perfeitamente. Depois era... já não me Braga lembro. e Covilhã, não é? Também. Diz? Braga e Covilhã. Ok. Acho que não estou a dizer nenhuma mentira, mas... Sei que o Salcedo marca penaltis, depois também marca o Altman, que é um holandês. Que hoje em dia é o speaker do Feyenoord. Feyenoord, exatamente. Lembras-te da minha excitação ao contar-te essa história? Não lembro. Sim, tu não me lembro. Tu se calhar do outro lado, epá, que seco. Não, muito engraçado. Um homem que vira speaker depois de ter sido internacional holandês. É bizarro. E eu lembro-me de questionar o Manuel Fernandes depois de ver 3 ou 4 marcadores de penalti que não o Manuel Fernandes do Sporting, que era o goleador por excelência, e de questioná-lo por WhatsApp, através das páginas do jornal. Então como é que marca o Altman, como é que marca o Carlos Xavier? Não sei. Havia sempre uma alternativa que não o Manuel Fernandes. E eu perguntei a ele, eu como capitão, eu queria que os outros ficassem felizes. Portanto, se o Altman, que era o avançado, não tivesse marcado nenhum gol naquele dia e tivesse ou 0-0 ou 2-0, eu dava o penalti a ele, marca. E isso para mim era especial, o Manel mesmo. É uma das regras que faz o capitão não ser o homem que só transporta a braçadeira. É algo mais que isso. É saber fazer balneário. Eu não vivi o tempo do Sporting de Manuel Fernandes, quando digo não vivi jornalisticamente, e mesmo que tenha lido entrevistas, era a minha leitura não era como agora, né? Portanto, tinha para aí 10 anos ou 11, né? Tanto lia e pronto, e esquecia. Se calhar havia coisas lá que deviam ser lidas, relidas para, ok, ele quer dizer isto, mas não, na altura não tinha essa manha. Mas ao perceber, através dessas conversas por WhatsApp, a imagem cresce. A imagem de Manuel Fernandes fica maior ainda. E já é grande, porque é um homem que
ainda hoje é o jogador com mais jogos na primeira divisão. O João Vieira Pinto esteve lá quase, mas não conseguiu, acho que ficou a 2 jogos. É um jogador que começou na CUF e foi guarda-redes da CUF, improvisado, claro, nas Antas, com o Porto. E depois foi um símbolo do Sporting maior do que a vida. E isso é muito raro acontecer num clube de futebol, porque o clube de futebol é quem tem mais anos de vida, né? Porque o clube nasceu em 1906, mas depois há jogadores que se confundem com o clube. E Manuel Fernandes confunde-se com o clube por ser aquela abraçadeira amarela, e ainda por cima eu tenho uma vaga ideia que era uma coisa amarela e o leão era verde. Eu lembro que ele também marcava muitos gols ao Benfica, isso também o torna especial, porque era o jogo mais excitante da época, mais palpitante. E ele e o Jordão fizeram uma dupla fantástica. Ele, o Jordão e o Oliveira fizeram um trio memorável. E se falarmos com pessoas que jogaram com ele, não conheço uma que diga o que quer que seja de mal dele. Aliás, semana teremos alguém só digo pessoas que dizem bem, incluindo o convidado da próxima semana. Exatamente, é isso. Que só teve 2 anos no Sporting. Só 2 anos. E 8, ou 9, ou 10? 8. No Porto. 5 mais 3. Agora adivinha. E portanto, este é um capitão que eu vi jogar, mas que na altura, pronto, era Manuel Fernandes. Era o homem que marcava os golos. Sabia lá que dava penaltis. Eu não tinha o Excel dos penaltis ainda, não é? Quando comecei a fazer o Excel dos penaltis, então espera lá. Se o Manuel Fernandes marcasse penaltis, ele sabia marcá-los. Tinha chegado. Marcaria mais, acho que era... Eu já fiz essa conta. Eu acho que ele, em campo, acho que foram 30 penaltis, assim, à volta disso. É significativo. Claro que é. Porque depois isso, na conta, faz... Daqui a 2 anos ou daqui a 10, vamos ver os números. Imagina, o ano passado o Di Maria marcava os penaltis do Benfica, não é? Acho que sim. Não era o Pavlidis. Agora é o Pavlidis. Eu acho que a conta do Pavlidis vai aumentar. Claro. Porque é ele que marca aquele lance. Imaginemos se os penaltis do Di Maria eram para o Pavlidis e quase todos eram um golo. Era uma conta muito generosa. O ano do Jardel dos 42 pelo Sporting. 42, não é? 42 ou 46? 42. 2, 6 eu e Azal do recorde. Eu acho que ele faz 18 golos de penalti. Não, se quer 18 penaltis ele faz 15. 15? 15. Ok, pronto. Portanto, só para dizer... Sim. Acho que são 18 para o Sporting. E só que ele faz 15. Ainda o Jardel não chegou. Ok. Com o Nicolai Faia, que é Belenenses Sporting. Tinha este número 18... eu acho que é. Eu acho que é 18, é época, e 15 golos de penalti do Jardel. Portanto, que fica reforçada por aquilo que estava-se também a dizer, é que de facto esses 15 golos de Jardel fazem com que ele tenha... Claro, é um peso gigante. Total ainda mais extraordinário, não é? Imagina que era o André Cruz. 20 golos! 20 golos de uma época. Que deu uma excelente entrevista ao 0-0. Pois foi. A propósito do Nápoles Sporting. Verdade. Renato Soares. Belo conversador. Sim. É verdade. Ruizinho, agora és tu. Para concluir, Manuel Fernandes. Muito bem. Foi um homem cuja última entrevista em vida foi dada a ti. Julgo eu. Sim, é possível, sim. Não muito tempo antes diria que sim. De nos deixar. Na Rádio Renascença. Sim. Foi. Lembro-me desse dia, sim. Eu lembro que ele também, nesse ano, tinha ido à grandiosa enciclopédia do Ludopédio, na RTP. E nesses 2 dias... Não, aliás, no dia da grandiosa, eu almoço com ele, entrevista para o 00. Não sei, uma entrevista do Barrilete Cosme. Pronto, foi nesse dia. Ok, isso é que já não sabia. E acabámos a entrevista, tipo, a almoçar. Nesse dia estava mal disposto, fisicamente. E manifestou-se ao filho, que era o dono do restaurante. Ali em Sarites. Bar do Maradona? Sim, exatamente. O 10, não é? Como é que é? Sim. Número 10? Ou... É. Tu mandaste-me logo até uma play. Exatamente. E ele não estava muito bem disposto e tal. Portanto, o filho lá tratou dele, arroz e a carne bem passada e uma carne do melhor. E uma água das pedras, acho eu. Portanto, ele ficou bem. E ele não se lembrava que era entrevista com o 00 e almoço, e depois eu e ele íamos para a RTP. E ele, então Rui, onde é que eu te deixo? Então nós agora vamos para a RTP. Porque a ideia acho que era falar das 4 subidas de divisão de Manuel Fernandes. Acho que tinha a ver com isso, da segunda de honra para a primeira. Que ele subiu 4 equipas. Penafiel, Santa Clara, Campo Mairense. Penafiel, Santa Clara, Campo Mairense. Leiria, será? Não me lembro já. Não me lembro da 4ª equipa. Acho que foram 4 equipas.
E eu, tá bem, então bora. Levou-nos, fez o programa e depois foi à sua vida. Na Rádio Renascença foi ligeiramente mais tarde, foi em setembro de 2023, portanto fez agora 2 anos, e ele apresentou-se lá, aí apresentou-se sozinho e disse: Rui, só estou aqui pelo teu pai, porque não me apetecia nada sair de casa, meter-me num carro, apanhar trânsito, mas depois sentou-se não, ele disse isso bem disposto, né? Mas sentou-se no estúdio e foi uma alegria, e foi aquelas pessoas que nós gostamos de estar com elas todos os dias, porque têm sempre histórias para contar a propósito de tudo. Sim. Passa um carro e este carro uma vez, eu não sei o quê, eu fui à boleia com... Só histórias. Pessoas muito engraçadas. E Manuel Fernandes, lembro-me que me foi apanhar ao Pinhal Novo, nessa primeira vez, e levou-me ao restaurante do filho, e ele, no início da viagem, a falar sobre como é que chegou ao futebol, porque ele estava na CUF, portanto ele tinha um emprego, né? Mecânico, torneiro, assim uma coisa qualquer, eu não me lembro já do nome da profissão, né, de Manuel Fernandes, e ele a admitir: Rui, era um totó, né? Nós éramos todos uns totós, né? Com 16, 17 anos a gente sabia lá da vida, né? E se calhar eram pessoas mais bem preparadas com essa idade do que agora, mas sim. Acho engraçado ele a ver-se ele mesmo 60 anos antes e a admitir que era um totó, e essa vontade e descontração também faz com que a entrevista com o jornalista não seja uma entrevista, nem claro. Eu não seja jornalista, seja uma conversa. E é por isso que consegues também obter vai muito carregado de aspas, naturalmente, mas obter frases dos teus convidados ou entrevistados que normalmente não conseguimos obter. E muitas eu tenho vergonha de pôr, vê lá. Sim. A pensar, será que ele pensou nisto? Sim. E às vezes faço Aliás, um comichão. Não querendo aqui cometer inconfidências, mas com o nosso último convidado, o Alfredo, se nós tivéssemos publicado o off, teria sido ainda mais rico, e já foi. Sim, verdade, sem dúvida, é isso mesmo. Que é uma personagem também grandiosa, né? Sem dúvida. Do Boa Vista, grandiosa. Ruizinho, eu aqui o meu ponto número 2 de capitães, eu por acaso tinha feito uma coisa diferente, que foi também num exercício muito rápido, pensar na minha cabeça quem era para mim o capitão do Sporting, o capitão histórico do Sporting, o capitão histórico do Benfica o capitão histórico do Futebol Clube Porto. Então vá, diz lá os 3. Depois podemos alargar um bocadinho. Não, vai lá. O Manuel Fernandes, claramente, o capitão do Sporting. Boa. Fernando Gomes, capitão do Futebol Clube Porto. Sem dúvida. Veloso, capitão do Benfica. Foram os 3 nomes que me vieram à cabeça. E eu provavelmente estaria aqui a cometer algum erro, porque no Benfica, se calhar se tivesse dito Humberto Coelho, também teria dito bem, mas já não o apanhei tanto. Sim, mas tu viveste o Veloso, não é? E não o Humberto Coelho, claro. Vivi muito mais o Veloso, claro. Vivi muito o Fernando Gomes e vivi muito o Manuel Fernandes, que são três homens também, de facto, que fazem parte das nossas cadernetas, das nossas memórias, dos nossos domingos à tarde e domingos à noite. O Manel, infelizmente, não tive o prazer de conhecer pessoalmente, portanto não vou acrescentar muito àquilo que tu disseste. Gosto de ver o Tiago, o filho dele, a dar-se bem o ano passado em Torres Vedras e este ano em Portimão, porque se o pai dele era assim, certamente o Tiago também será boa gente, não é? Conheces mais ou menos bem o Tiago? Sim, também. E não tenho também esse gosto. Muito boa gente. O Fernando Gomes, tive o privilégio de privar de forma quase acidental com ele, e eu julgo que falamos sobre isso quando ele faleceu, que a dada altura da minha vida, 18, 19 anos, num período de férias, eu jogava sempre futebol segunda-feira à noite em Pedras Rubras com uns amigos meus, sendo que um deles, o pai de um deles, do André Maia, tinha uma relação comercial com o Porto, portanto não era dirigente, mas vendia para lá camisolas, assim uma coisa qualquer, acho que era têxteis, a fábrica dele, e acabava por ter acesso a muitos jogadores do Porto, figuras do Porto. Não havia telemóveis ainda, e numa segunda-feira o André Maia liga para a minha casa a dizer: olha, hoje vais jogar, não vais? E eu, claro que sim, então porque é que não me de jogar à volta segunda-feira à noite com os meus amigos? Olha, que hoje tens mesmo que ir, aparece lá, ok, não te preocupes, então estou lá às 8 ou 9, não sei, essa que era à noite. E quando chegamos lá ao pavilhão do Municipal Pedras Rubras, ao lado das piscinas, entre o balneário, está lá o Fernando Gomes, portanto os meus amigos todos normais e o Fernando Gomes a jogar a bola connosco. Lembro dessa história, claro, isso é lindo. Estás a ver o impacto, não só meu, atenção, eu estou a falar,
a contar a minha história, o meu Claro, ponto de vista, imagino que tenha sido Sim. multiplicado por mais 8, não é? Excluindo o André, que já estava a Sim, contar sim. com isto. Sim. Os 8 habituais chegaram lá e terão sentido tudo aquilo que eu senti. Yeah. E depois foi um prazer, porque há aquela velha máxima, não é? Não conheças os teus ídolos, vais ficar desiludido. Mas o Fernando Gomes foi um caso à parte. Eu tinha o visto muitos anos antes, precisamente no bar das Piscinas Pedras Rubras, quando eu era muito pequeno, talvez com 8 anos, e ele esteve lá a dar uns autógrafos às crianças locais, e depois, passado talvez uma década, tive o privilégio de ir ali durante longas semanas, porque ele depois começou a ir mesmo certinho aos jogos. Jogar futebol com o Fernando Gomes, Claro. está tudo dito, não é? Engraçado. Então não. Imagina o prazer daquelas. Bem, segunda-feira à noite, aconteça o que acontecer, eu vou jogar futebol, e se chegasse lá e ele não tivesse, era uma desilusão, não é? Pois, claro. E só para concluir, confirmei que era um cavalheiro. Além de jogar muito, era uma diferença incrível de todos os outros. Era um cavalheiro, depois ficava, e depois tinha a paciência de ficar com, estamos a falar de miúdos de 18, 20 anos, e depois um homem de 40 anos, não é? Claro. Seria normal que acabasse o jogo e ele fosse à sua vida, e ele ficava sempre a beber uma cervejinha connosco, a comer uma tosta mista no bar das piscinas, e a falar sobre tudo. É. Portanto, Manuel Fernandes, Fernando Gomes e António Veloso, que eu também nunca tive o prazer de conhecer pessoalmente, embora já tenha falado com ele por telefone algumas vezes. Na minha cabeça, são os 3 capitães históricos de Sporting, Benfica, claro. e Porto. Sim, eu percebo isso. Sim, tem lógica, e eu acrescento a esses 3 grandes, o quarto grande, Belenenses, o José António, por exemplo. Fantástico. Também Grande nunca Zé privei António. com ele. É só uma imagem que tenho da minha infância, né? dele a jogar e de estrear naquele RFA Portugal de Estugarda, o Carlos Manuel. Foi a Saltilho, foi ao Mundial, o Zé António ou não? Olha, não sei se foi. Ele jogou o RFA Portugal, isso sim. Jogou o livro. Eu posso estar assim enganado, porque naquela caderneta do México 86, que já não está aqui agora atrás, ele aparece lá. Ele foi lá. Aparece lá, mas posso estar a ser enganado por essa imagem. Mas é possível, sim. Mas os centrais era Oliveira e Frederico, não é? Desse Mundial. Não sei se eventualmente era uma das... mas Estava pode o ter sobrinho isso. também, o sobrinho do Belenenses, não? 2 do Belenenses, já estou... Rui, Bem, e Jorge Rui, Martins era de continua. quem, na altura? Pois, Damas era portimonense, não é? eu acho que o Jorge Martins era do Belenenses nessa altura. Pois. Ele só vai para o Setúbal, para a Vitória Futebol Clube de Setúbal, Sim. a seguir. Seguir. Vamos lá, vamos ver isso então. Engraçado. Mas é uma imagem que eu tenho. É o Zé António, o capitão do Belenenses. Lá está. É claro, levantar a taça também ajuda, não é? 89. Porque muitas vezes O golo nossas... do Joanico. É. O golo do Joanico. Exatamente. Chico Faria, Vata e Joanico. Chico Faria, Vata e Joanico. Vata, Que coisa linda, pá. E tu falaste do Benfica, pá, o Benfica capitães é o Cheu, é o Veloso, sim, o Veloso, claro, é inegável, não é? E por acaso, assim, recentes, lá está, é aquela memória dos últimos tempos, não é tão clarividente como a do passado. Haverá alguma explicação psicológica para isso? Mas queria acrescentar que o José António foi ao Mundial de 2016. Portanto, Okay. nós, portugueses, tivemos lá 5 centrais. O Oliveira e o Frederico, titulares. E no banco, Morato, Sobrinho e José António. Ok. Portanto, o Mr. José Torres foi bem, Ok, muito bem. foi bem preparado aqui para Muito bem, sim. os 2 lugares do centro da defesa. Boa, olha, não tinha ideia. Já agora, o Sobrinho, onde é que jogava nessa altura? 86, jogava no Belenenses. A dupla do Belenenses foi ao Mundial. José António, Sobrinho e o Jorge Martins. 3 jogadores. A sério, eu tenho mesmo muitas saudades, e espero que volte a acontecer, de ver estes clubes históricos que aparecem logo a seguir aos 3 grandes, eventualmente a seguir ao Braga e ao Vitória de Sport Clube, Guimarães, Belenenses, Académica, Vitória de Setúbal, Marítimo. Precisamos... É uma longa travessia ainda, não é? Precisamos Falta de os muito. ver mais fortes. Não é? Falta muito. Porque estes clubes, de facto, é que davam dimensão a isto. Hoje vemos o Benfica a jogar, não quero dar aqui nomes para não ferir susceptibilidades, mas estádios onde depois os adeptos chegam lá e ocupam 90% da lotação, isso... Pois. Aí fico logo sem vontade de ver o jogo. E quem diz Benfica diz Sporting ou Porto, ou seja, Claro, o Porto vai jogar sim. a Tondela
e temos, se calhar, estou a ser injusto com as pessoas de Tondela, e peço desculpa se assim for, que diz Tondela, diz Passos Ferreira, não é o caso nesta altura, mas foi durante muitos anos, diz o Rio Ave. Sim. Detesto ver esta ditadura dos três grandes, claro. em casa e fora. Sim, claro, percebo-te muito, sim, muito bem, percebo-te bem. Zé António. E eu contigo estou sempre a fugir daqui do fio condutor. Não, estava aqui a lembrar-me de capitães históricos, e já há bocado estava a fazer o Baresi e Maldini, não é? Uhum. E depois também foi engraçado que no Inter a sucessão, acho que não foi imediata, mas Bergomi e Zanetti, não é? Também dois defesas. Incrível. Que não sei o que é que eles representam em matéria de Inter, o quê? 40 e tal anos, não? Ou 50, não? Do início do Bergomi até ao fim do Zanetti são muitos anos de vida. E posso dizer rapidamente. É engraçado que a braçadeira tenha estado com esses dois que são figuras assim muito especiais de comportamento dentro do campo, de exemplo, de cavalheirismo. Olha, Rui, o Bergomi jogou no Inter de 79 a 99, portanto estamos aqui logo com 20 anos. Sim, terá sido capitão para aí 80 e tal, não é? O Zanetti, Javier Zanetti, começa no Inter em 95, portanto ainda conhecido 4 anos com o Bergomi. Sim. E vai até 2014, portanto estamos a falar de 79 a 2014. 35 anos. Pois. Estou a fazer bem as contas? É muito engraçado. É isso, não é? É. 35 anos. E de facto as equipas internacionais têm muito as portuguesas também têm, não é? Mas ir à história e ver esses capitães é uma... São os dois jogadores com mais jogos pelo Inter. Estava aqui a confirmar agora. Zanetti, impressionante. E esse ficou na Argentina, não é? Tipo Maldini. 861 jogos pelo Inter, Zanetti. E o Bergomi 785. Já agora, Facchetti, terceiro. Pois, é outro capitão. 624. Digo eu que é capitão. Grande ídolo do meu pai. Pois é. O Inter Milheiros. É verdade. Começou por ser Inter por causa do Sr. Facchetti. E deixa-me te dizer, há bocado eu falei da tua camisola, e é engraçado quando passamos lá para fora, de portugueses lá fora, e eu lembro-me bem de fazer o texto para o Record, para o jornal Record, Futebol Internacional, quando o Stuttgart foi campeão a última vez. O capitão era o Fernando Meira. Eu lembro-me perfeitamente de levantar a taça, braçadeira capitão, e o cascal do Vitória, aqui no pulso. Isto para falar de portugueses, capitães em equipas lá fora, que também é uma proeza. O Zanetti, argentino, foi no Inter, e isso é fantástico. Sem dúvida. E o Meira foi no Stuttgart. O Futre, claro, é o exemplo mais mediático, porque em 92, quando ganha a Taça do Rei, é ele que levanta em pleno Bernabéu, depois de ganhar 2-0 ao Real Madrid. E há assim jogadores que desempenharam essa função em clubes. O Figo era uma figura grandiosa já depois do Guardiola ter saído do Barcelona. Era ele o capitão. Aliás, o Barcelona perdeu o capitão em 2000, né? Para o Real Madrid. Para o Real Madrid, portanto não havia essa, não é só a figura, é o capitão. Nós aqui falamos mais do passado, obviamente, e continuamos a fazê-lo porque nos dá mais prazer, não é preciso dizer mais nada, mas acho que o Luís Figo agora foi ver o PSG-Barcelona. Barcelona PSG. Sim. E parece que foi fortemente vaiado. Foi, sim. Pela 25 anos depois, não é? Incrível, não se esquece. Não, ninguém perdoa, isso é verdade. Mas o facto é que ele de facto era um capitão adorado antes dessa transferência. E era capitão de equipa. Chegaste a ver aquele documentário que saiu na Netflix, julgo eu, ano passado? Não sei se vi todo, lembro de ver o início. Participa o Futre também, não é? O Futre não participa, o Futre é a estrela da companhia. Exatamente, sim. O Futre conta as partes mais interessantes. Sim. E eu vou dizer uma coisa.
Eu já aqui contei algumas histórias sobre o Luís Figo e o porquê de não ter grande simpatia por ele. Mas eu depois de ver aquele documentário percebo, de facto não é fácil ter simpatia pelo Luís Figo. Não jogador, adorava. Como futebolista, Claro. impressionante. Mas Também não, capitão da seleção já agora, né? da seleção. Mas há pormenores que o Paulo Futre conta, como só ele sabe contar, Claro. que são inacreditáveis. Inacreditáveis dessa Aliás, que é o capitão do Europeu 2004 na final, é ele? 2004. Porque não está o Fernando Couto, né? Que era o mais internacional, tem que ser o Figo, né? Diria Luís Figo. Espetacular. Diria Luís Figo. Espetacular. Agora é que me está Sim. a aparecer. Porque o Couto foi sempre o líder, né? Mas depois o Couto cai. E ele já não No joga. primeiro jogo, Faz o primeiro jogo e deixa de jogar, não é? Acho que por acaso joga mais uma vez. joga a meia final porque entra na meia na parte final, sim, com a Holanda, isso eu sei. Depois a dupla centrais é Ricardo Carvalho e o Jorge Andrade. É. Exatamente. Portanto, o Figo é o capitão dessa. Também será o capitão da ida à meia final no Mundial 2006, não? Lembrei-me de uma coisa, um pequeno parênteses. Ontem à noite estava em casa sem nada para fazer, depois de deitar as crianças, e estive. Passa publicidade, mas é o que é verdade. Então. Estive a ver e a ouvir a tua entrevista ao Rui Jorge. Ao Rui Jorge. Adorei. Porque eu queria ver por alguns motivos, mas também queria perceber porque é que ele tinha trocado o Porto pelo Sporting em 98. Eu não me lembrava também disso. Aliás, não me lembrava de muita coisa que ele contou com alguma vontade, Sim, assim, descarado. Não é? Muita vontade. Achei piada. A saída do Porto ele conta. Sim. E se fosse na altura ele não contaria por embaraço. Não sei. Mas agora já se pode contar, de facto. Né? Já passaram 27 anos. Gostei muito da postura do Rui Jorge na entrevista. Gostei muito da abertura e da qualidade que ele emprega no discurso dele. Também não é muito habitual. E não é exatamente aquela pessoa que eu aprendi a ver nos últimos anos nas conferências de imprensa do Sub-21. É muito diferente. Sim. Mas pronto, fechar parênteses. Mas ainda bem que falas disso, porque o Henry, não sei se o desta camisola do JVC, não sei se era outra, não sei se era da Sega, não é? Houve uma altura que o Sega, não é? Nunca tive em minha casa, não. Sega. Não. O Henry, uma vez, já como comentador, falou a propósito do Nuno Espírito Santo, e daquele momento embaraçoso que foi a invasão de campo por parte do presidente do Nottingham Forest para o confrontar. Sim. E o Thierry Henry disse: vocês não sabem, disse para o público, né? Vocês não sabem o que é ser treinador para de futebol. É uma vida zero familiar. Não há família, porque se estás concentrado na equipa tens que lidar com os egos dos jogadores, tens que lidar com tudo o que gira à volta do futebol, que é o adversário, a tua equipa, as lesões, a tática, o pormenor, o ter cuidado com os jogadores, o que é que se passa, se eles estão mais pesados, Ele disse isto mesmo tudo assim, devagarinho, mas o Henry é engraçado porque ele quando tem piada faz caretas, ele sabe ser gracioso facilmente, mas quando se zanga, a cara dele transforma-se e fica mesmo zangado. E ele aí estava mesmo zangado com a atitude do presidente, que achou um insulto para o treinador. Claro. Fosse ele quem fosse, por acaso é o Nuno Espírito Santo, podia ser o Mikel Arteta, não era. E disse: vocês não fazem ideia do que é sair do centro de treinos e ter que estar com os adeptos. Ir à casa. Ele treinou o Mónaco, não foi? Não. O Henry ele treinou uma equipa. Adjunto do Roberto Martínez na Bélgica. Mas ele Mónaco. Não foi? Não sei, diria que não. Então o João Traião não foi adjunto dele? Talvez. Posso estar a ser... Eu acho que o João Traião foi adjunto do Henry. Do Henry no Mónaco. Pois, exatamente. Talvez. E ele a dizer: vocês não têm ideia do que é lidar com o calendário, com a nossa equipa, com o adversário. E depois disse, com as conferências de imprensa, vocês não sabem o que é ouvir perguntas de pessoas que lidam com o futebol todos os dias, há não sei quantos anos, e que a pergunta não é sobre futebol, e indicia que essa pessoa não sabe nada de futebol, e nós estamos ali 15 ou meia hora do nosso tempo, perdemos 15 minutos ou meia hora do nosso tempo a lidar com pessoas que não sabem fazer perguntas. Isso a propósito do Rui Jorge ser esfíngico nas conferências de imprensa. Sim. Eu não vi nenhuma conferência de imprensa do Rui Jorge como selecionador de Sub-21, onde posso dizer, o que eu posso dizer é muita gente tinha essa opinião. E vais falar com o Rui Jorge?
Olha que ele na conferência de imprensa não diz nada. A minha pergunta é, e as perguntas, o que é que são? Claro. Estou só a olhar para um lado e provavelmente não, já acompanhei, portanto faço, também já, agora também faço já poucas acompanhei. vezes, mas fiz dezenas, para não dizer centenas de conferências de imprensa, e a verdade é que provavelmente 70% das perguntas não são sobre o jogo às vezes, né? não O são jogo interessantes, acabou. não são bem Olha, colocadas. porque é que você tirou não sei o quê? Não são diretas. Admitindo também o erro da nossa classe, muitas sim. vezes do outro lado também encontramos pessoas que não são, ou por estratégia, ou de facto por natureza, não são interessantes. Claro. É o que é. Claro. Mas o Thierry Henry treinou o Mónaco na época de 2018-2019 com apenas 4 vitórias em 20 jogos. Não correu bem. Não correu, não. Ok. Mas ele agora falaste sobre o Rui Jorge, conferências de imprensa, eu lembrei-me disso. Achei piada. Pronto, porque isto é capitães, mas a conversa pode ir por outros caminhos, como está a ir várias vezes. Capitães históricos, há muitos. Por exemplo, podia falar aqui do Gervásio na Académica, por exemplo, que é um histórico. Porque também é bom falar desses nomes. Claro que sim. O Boa Vista terá também capitães incríveis. Mas eu estava tipo Casaca, não será? O Rui Casaca foi capitão do Boa Vista há muitos anos, o Paulo Sousa mais tarde, Sim, o Alfredo é também. engraçada a passagem de testemunho também, essa do Casaca para o Paulo Sousa. O Paulo Sousa. Se formos pensar depois no Vitória de Guimarães, lembro-me perfeitamente do Basílio, muitos anos. Basílio, que era um jogador discreto, mas muito fiável. Muitos anos também capitão de equipa. Depois, mais tarde, diria que o Vítor Paneira tem perfil, não sei se chegou a ser capitão ou não, boa pergunta, não do sei Vitória, também. mas era um homem também líder, não é? Sim. Aliás, como vimos aqui no Destino de Saudade, quando ele cá veio. No Bolonenses, José, falaste muito bem do Zé António, que é um jogador também irrepetível. No Vitória de Setúbal, gostava de chegar aqui a um nome. Pois, também não... Chegar a um nome qualquer. Dirias Rui? Boa. O Hélio. Boa. Claro que sim. A gente sabia que ia aparecer no momento certo. Hélio Sousa, que será se calhar até o jogador com mais jogos pelo Vitória. Sim. É uma questão de ver agora aqui já a seguir. Sim, o Hélio. No Marítimo já agora diria o Brigel, assim sem pensar muito. O Brigel, também capitão histórico, não é? Muitos anos no Marítimo. Sim. Na Académica disseste Gervásio. O Gervásio, sim, disse. Mas pronto, é uma referência antiquíssima, porque sei que ele é daqueles jogadores que era académica tatuada na pele, não é? Era um jogador que sofria e levava o clube muito a peito e que era uma referência. Ainda hoje quando se fala da grande académica aparece o nome, aparecem os irmãos Campos, até aparece o Tony, que depois foi para o Benfica, mas aparece o Gervásio como grande a referência maior por ser o líder do balneário em tudo, até na forma como era engraçado, não é? Era um homem bem disposto. Por exemplo, eu não sei se o capitão do Portimonense alguma vez foi Vítor Oliveira, mas o Vítor Oliveira era reconhecido como o palhaço do balneário. Como o palhaço do balneário. Dentro do palácio do Portimonense. Exatamente. Mas ele era palhaço, mas quando as coisas eram para doer, ele era o primeiro a assumir a liderança e puxar o grupo. Portanto, se não era capitão com braçadeira, ao menos era sem a braçadeira. Isso era o Vítor Oliveira. E de facto, ele como treinador mostrou isso mesmo, essa capacidade de superação. E há muito dessas pessoas. Voltando muito atrás, toda a gente diz que o Coluna era um capitão sem levantar a voz. Era capitão, ponto. Mário Coluna. Não era preciso ter a braçadeira, era ele. Mesmo que não houvesse mesmo que não houvesse moeda ao ar, que as equipas entrassem e pusessem a bola no meio e jogassem, nós saberíamos que o capitão era o Coluna pelo que os outros tinham respeito. Sim. Isso também é interessante ser reconhecido como tal. E o Coluna nisso, pelo que me contam, é o expoente máximo dessa categoria. Em Portugal, só para acabar também, para não extremos aqui o nosso tempo. Bora. Lides no Boa Vista, que eu já conheci bastante e privei bastante com ele. Era um capitão também emocional. Muito bem. Muito emocional. Francesco Totti na Roma. Claro, obrigado. John Terry no Chelsea e Steven Gerrard no Liverpool.
Estava aqui a pensar em 4 nomes que eu gostava de trazer também aqui para a conversa, nem que seja só para mencioná-los e que merecem. Da minha parte, fecho o meu lote. Claro. Com estes 4. E bem, muito bem. Olha, e fechas bem, eu tranco. Trancas não. Deixas assim encostadinho, porque assim temos o domingo desportivo. Então, bora lá. Vamos para isso? Bora lá, vamos. Vamos lá então avançar. Domingo desportivo. Senhor Miguel Tovar, domingo desportivo desta edição do Destino Saudade, o que é que nos trazes hoje? Na mesma onda do capitão, achei interessante, e porque já falámos do Inter, do Bergomi e do Zanetti, mas há ali um jogador no meio que era capitão da seleção e até campeão do mundo, Lothar Matthäus. E é engraçado como é que... Porque agora é muito comum, o Ronaldo é capitão do clube e da seleção, o Messi também o é. Adorava o Matthäus. Os outros também. Matthäus... O que seja, né? Ele era capitão da seleção e não era no Inter. Isso é engraçado, não é? Porque não é, no futebol atual não é comum, não sei como é que era nos outros tempos. Joga a final de Viena contra o Porto. Não estou enganado. Joga. Era um jovem. Joga e sai. E quando sai, não sei qual é o resultado, mas sei que quando sai na final de 11 anos depois, em 99, com o Manchester United em Barcelona, o Bayern está a ganhar. Portanto, ele perde 2 finais pelo Bayern a ganhar 1-0 e acaba por perder 2-1, as duas. Uma com o Porto, outra com o United. Ambas decididas em segundos. Não me lembro quantos segundos é que foi o Porto. Imagino que o Manchester tenha sido mais relâmpago ainda, mas não sei se tem ela por ela. Características muito similares. Muito similares. E o Matthäus saiu nas 2 finais. Era um capitão por excelência. Vimos-lo em ação pela última vez naquele jogo 3-0 do Sérgio Conceição no Europeu. Foi o último jogo internacional para a Alemanha. Foi o adeus da Alemanha ao Europeu e ele nunca mais... Despedida, não é? Triste despedida, porque a Alemanha foi eliminada na fase de grupos. 3-0 com Portugal com 9 suplentes. Pesa. Mas é um jogador que foi campeão do mundo em 90, capitão, líder, autêntico líder nesse Mundial. Então marcou golos. A Jugoslávia, recorda muito bem. 2 golos à Jugoslávia, espetacular. Um que remata fora da... Ele arranca quase no meio campo e o remate dele, a bola, vai sempre assim. Não sobe, não sobe nem desce, vai assim. Faz 150 jogos pela Mannschaft. Pois é. 150, é incrível. Sim. 406 pelo Bayern, 200 pelo Borussia de Mönchengladbach. Não sabia que eram tantos. Era muito menos. Diria que era muito menos. E 153 pelo Inter. Portanto, é um homem que faz uma carreira, tem uma carreira longeva e, de facto, muito, muito rica. Ainda acaba a jogar nos New York. A Metro Stars, Só diz New York aqui no ZZ. Okay. Deixa-me ver que New York Red Bulls. Red Bulls, Red Bulls já. Ok. Muito elegante. Lothar Matthäus. De facto, era um craque, jogava muito. Esteve em 1, 2, 3, 4, 5 mundiais. Sim. 1, 2, 3 europeus. 4 europeus. É de facto um nome incrível. E não era capitão da equipa dele. Na equipa do Inter. Engraçado. Incrível. Jogava muito o Lothar Matthäus. Comecei por habituar-me a vê-lo como médio ofensivo, mas depois foi baixando paulatinamente no terreno, não é? Sim. Na Alemanha acontece um bocadinho isso. O Matthias Sammer, por exemplo, o Olaf Thon, também, se recordas? Também. Sim, claro. Era médio, depois acabou como 2 livre bons também. exemplos, sim. Porque muito. dominavam todas, dominavam sim. Inteligentes, todo o campo. sem serem monstros físicos, não é? Sim, claro. É mesmo isso. E pronto, é um exemplo de como se pode ser capitão de uma seleção e depois no clube se calhar de agir como tal, mas há um maior ainda, que na altura era o Bergomi. Giuseppe Bergomi. Lothar Matthäus, uma vez entrevistaste? Sabes que eu gosto de me perguntar isto. Entrevistei uma vez por telefone. Tenho ideia que foi no I e não foi no Record. Tenho ideia que foi no I. Eu no I entrevistei 2 alemães que me lembro. Foi o Schumacher, o guarda-redes, a propósito do gol do Carlos Manuel. E o Lothar Matthäus foi a propósito, não me lembro do que já, mas não foi a propósito da final europeia ou das finais europeias, foi a propósito de algum acontecimento ou mundial, mas não me lembro já, sabes? O tema é secundário. Falaste com o Lothar Matthäus. Mas falei com ele. Bolador, não é? E lembro-me disso, olha, vou ligar a um bolador. Não é todos os dias. Não é todos os dias. E foi especial por isso mesmo. Embora
só para acabar com as coisas nos lábios, sabes que o meu jogador alemão favorito sempre é Pierre Littbarski. Acho que era Uwe Bein. Tenho cromos com o Uwe Bein. Claro, então quem não Também tem? tenho com o Frank Mill. Exatamente, Frank Mil, boa, sim. Mas Littbarski, o percebo. Littbarski, eu adorava o Littbarski. Ok, muito bem. Littbarski era um ser estranho, não era? Ao lado dos outros, era baixinho, pernas arqueadas, Sim, driblador, claro. Sim. Meias em baixo também, não é? mês em baixo também. E Não bom, sei se ele tinha muito bom. caneleiras. Não sei. E arriscar-me a dizer que não. Yeah. Isso é para meninos. Para Menino, caneleiras, pá. exatamente. És maluco. Sim. Ruizinho, vamos avançar para o nosso Bora. ficheiros Vamos. do VAR. Vamos aí. Ficheiros do Tovar. Rui Miguel, estamos aqui a falar de capitães e agora vamos subir mais um degrau e vamos falar de generais. Não, Commander in Chief. eu escolhi esta foto porque, portanto, é o Van Basten Tens de comigo. contar esta história toda. Novamente. Já contaste aqui uma vez, mas tens de contá-la novamente. É o Van Basten comigo no aeroporto da Portela. Ainda não era Humberto Delgado. Para já ver o Rui Miguel Tovar sem barba, Sem barba, com óculos, não é? com óculos e um blazer, não é? É um blazer. É um blazer, blazerzinho. é um blazer, sim. É a primeira vez que vesti um fato sem gravata. Só Com por isso sapatos vale e a pena tudo. esta imagem. Só por isso vale a pena. Janeiro de 93, o Van Basten recebeu a bola de ouro 92, que foi uma bola de ouro muito contestada, porque o Stoichkov estava bem, mas acabou por ganhar o Van Basten. A democracia às vezes é assim, causa-nos surpresas. Foi uma gala organizada pela FIFA no Casino de Estoril, e na altura o Jorge Batista trabalhava para a FIFA e o meu pai perguntou se me podia surpreender e levar-me na limusine da FIFA ao aeroporto para ir buscar o Van Basten. E fomos. Tu sabias que ias para isso ou não? Já não... Eu acho que sabia, porque antes disso fomos para o Hotel Altis, em Lisboa, onde estava o Van Broecklyn, no guarda-redes, e também tirei uma foto com ele. E, portanto, sabia que ia estar com dois holandeses, sim. Acho que não foi uma surpresa total. 2 Van. E, aliás, para o meu pai me obrigar a vestir um fato é porque deve-me ter dito onde é que íamos, não é? Tens Senão, mesmo de... vais à gala da FIFA. Está bem. Não, era para ir buscar o Van. Aliás, eu não fui à gala. Eu fui só ao hotel e ao aeroporto. Foste a parte interessante. Foi a parte interessante. E foi um momento... Tinha 15 anos ainda. Ia fazer 16 no mês seguinte. E aos 15 anos conheceres o teu ídolo internacional é pesado. É uma honra maiúscula. E eu meti a foto porque o Van Basten era um capitão sem braçadeira. Não é? Quando digo capitão, aquele coelho era um homem de ideias fixas, daquilo que queria do futebol, dele e dos outros, porque ele sabia muito bem o que é que queria do Donadoni, o que é que queria do Albertini, o que é que queria do Gullit. Ele sabia bem, porque ele sabia jogar em equipa, mas era um homem lixado, não é? Ele, se fosse colocado no banco de suplentes, ele era capaz de partir uma porta. E o Cruyff disse isso, e o Arrigo Sacchi também disse isso. Aliás, o Sacchi passou por muitos problemas. Só o Capello é que... Consegues ler sem os teus óculos? Não, devido. Dê lá tu. Eu vou-te mostrar aqui as mensagens que troquei com o Marco Van Basten. A sério? No dia 8 de julho de 2025 para tu confirmares o mau feitio dele. X. Isto não precisas de óculos para ver isso. Respondeu com X. Bier Marco, good morning. Acordaste o homem às 11h30. Acho que podes fazer um resumozinho. Portanto, aquilo basicamente Pedro foi Cunha quando o Farioli veio para o Porto. Nós falamos com algumas pessoas do Ajax que o pudessem conhecer. E eu naturalmente tirei logo para cima e abordei o Marco Van Basten e o Ruud Krol. Ok. A entrevista com o Ruud Krol foi espetacular. Foi? Boa. Está publicada, é só ir ao 00. Ok. E o Marco Van Basten respondeu-me dessas duas maneiras que podes ver aí. Com um X. Porra, nunca tinha visto isto. X. Acho que vou aprender isto. Primeiro a recusar um X vermelho. X vermelho, pois, ok, tudo bem. E depois eu disse-lhe, não há problema que eu já falei com o Sr. Ruud Krol. Já E ele... temos o Radical e ele... Toma. Ainda meu fogo. E qual é que é já agora a imagem de perfil? Agora estou curioso. Já agora vê. Ele em cima de uma moto. E de uma moto... Eu fiquei todo contente de arranjar o contacto do Marco Van Basten e depois ele responde-me assim. Com os ténis azuis berrantes, calças de ganga e o estilo dele.
Bem, mas o importante é que ele tirou uma foto contigo, Rui, e chegou a marcar um golito qualquer numa final europeia. Que embirrante. Numa final do europeu, não é? E 2 em finais e 2 numa final europeia com o Steaua. Nunca conheças os teus ídolos. Tan. A não ser o Futre. Não ser o Futre, claro. Isso aí o Futre, sempre. A não ser o Futre, a não ser o Manuel Fernandes, a não ser aqueles que nós dissemos há bocadinho todos. Pois olha, incrível. Mas pronto, a foto está aí. Achei É de 93. Mas acredita que tu já me tinhas dito isso, que ele tinha um feitio peculiar. Era de E ter eu achei, lido. ele respondeu-me assim, eu achei piada. Claro, tipo- percebo. Sim. Tipo, ok. Cola na perfeição, não é? Cola. Yeah, Achei percebo. piada mesmo. Lindo. Bem, Ruizinho, vamos fechar hoje Bora. com o nosso último segmento, Bora. caderneta de cromos, para recordar mais uma vez, se tu aceitares, o Manuel Fernandes. É, ok. Boa, Vamos a isso? lá, vamos lá. Vamos lá, claro. Caderneta de cromos. Rui, hoje trazemos aqui uma caderneta da época 78-79, que se chama Futebol e Juventude. Eu acho por acaso que é um bocadinho mais recente. Deixa-me só ver se há aqui o ano, que eu não tenho aqui o ano. Exatamente, 78-79, Muito bem. confirma-se. Que se chama Futebol e Juventude. E saltamos diretamente aqui para a página do Sporting para vermos o Manuel Fernandes com a sua abraçadeira amarela. Yeah. Não Já sei então, se a imagem consegue captar bem. capitão, agora vê. Obrigado, César. Manuel Fernandes, cromo número 12, num Sporting treinado por Fernando Mendes e que tinha como jogadores Fidalgo, José Eduardo, Bastos, Menezes, Inácio, Eurico, Marinho, Jordão, Manuel e Fraguito. Manuel Fernandes é este jovem aqui, bastante jovem mesmo. Portanto, ele Aqui. foi campeão como capitão 80 e 82. 82. O grande Portanto, classe. não sei se esta temporada é 79-80 ou se é 78-79. Ok. Muito bom. É engraçado haver uma... É claro que era preciso investigar os capitães dos jogos todos, mas haver um ranking de capitães. Sim, Na, ranking de na capitães. seleção, é fácil. O Ronaldo tem mais de 100. Tem mais de 100 jogos como capitão, o que é natural, que ele tem mais de 200 internacionalizações. E foi feito capitão muito cedo, pelo Scolari, naquele particular em sim, Londres, sim, com o Brasil, sim, 2-0, em que o sim, Ronaldo sim. e Quaresma Sim. brincaram com o Brasil, autenticamente, 0-2. E ele começa aí a sua, portanto, isso é que é 2007, 2008? Talvez. Não, talvez, deve ser 2008, 2008, a caminho do Mundial da 2010. África do Sul. Nesse Porque percurso já. no europeu o capitão é Nuno Gomes, Ok. número 2008. Olha, Rui, já agora aqui nesta caderneta, no Porto, o capitão António Oliveira. Ok. Dá para ver aqui na foto de equipa. E o Benfica? No Humberto Benfica, Coelho. eu diria Humberto Coelho. Vamos lá ver se se... Humberto Coelho, Humberto Coelho. Benfica. Não E sei balanços? Vamos. No Boa Vista. Não dá... o Manuel Barbosa, do Boa Vista. Barbosa. Manuel Barbosa, grande capitão. Boa. E no Belenenses, Carlos Pereira, irmão do... Sério? Espetacular. do Aurélio. Carlos Pereira. Ei, grande bigodaço aqui. Claro, Carlos Pereira. tinha. É verdade. Espetáculo. Tinha. Pérez Bandeira, treinador. Na baliza, Delgado. Aí, Delgado, ok. Carlos Pereira, capitão Lindo. do Belenenses. Belo momento. Boa. Tens que lhe mandar este episódio. Sim, sem dúvida. Bem, nós ficámos aqui a folhear estas páginas maravilhosas. Não deixa de ser estranho ver aqui o Vitória Damas como guarda-redes do Vitória de Guimarães. Pois está aí. Por acaso nunca associo. Eu sei que aconteceu, mas nunca associo. Mas esta caderneta é muito gira, e só mesmo para acabar. Tem esta particularidade. No final, julgo que conseguem ver, estão representadas todas as equipas da então segunda Divisão Nacional. Portanto, este aqui é a Zona Norte, Rio Ave, Faf, Chaves, Lamas, Salgueiros, Rio Pel, Gil Vicente, tenho que dizer todos agora, se não ficar chateados comigo. Leixões, Famalicão, Bragança, Passos Ferreira a vestir de azul e branco, Pois é. Amarante, Vizela, Mirandela, São Joanense e Irmesinde. Sonho. Zona Centro, Leiria, Beira-Mar, Oliveira do Bairro, Oliveirense, Covilhã, Estrela Porto Alegre, Nazarenos, Caldas, Torriense, Grupo Desportivo Porto Alegre. Então havia Estrela Porto Alegre e o Grupo Desportivo Porto Alegre. Boa, giro. Ginásio de Alcobaça, Santarém, União de Santarém, Viseu e Benfica, Sport Lisboa e Cartacho, Recreio de Águeda e Benfica Castelo Branco. Zona Sul. Temos que ir até ao fim agora, Rui, desculpa. Estoril Praia, Lusitano de Évora, Cova da Piedade, Sacavenense, CUF,
Estrela da Amadora, Farense, Nacional, Juventude de Évora, Oriental, Desportivo de Beja, Montijo, Odivelas, Vasco da Gama de Sines, Seixal e Silves. Ei, que camisola estranha, pá, o Silves. É de quê? De cor é que é? Branca aqui com uma lista preta onde diz Silves, precisamente. Mas giro. Muito Uma bem. caderneta muito, muito marcante, da coleção do meu pai, que me fez o favor de E passar bem. Sim, senhor. na herança Assim é que é. do colecionismo. Assim é que é. Rui, já vamos aqui com uma horinha de programa. Tá bom. Estás bem? Muitos capitães. Esses músculos, Muitos. aguentaste bem? Geriste bem o esforço? O cardio. O cardio. Ruizão, para a semana voltamos, Mas, pronto. quinta-feira, a partir das 9 horas, mais ou menos, Tá bem. 00.pt, YouTube e Spotify. Até lá, Bem, até lá. um abraço para todos, obrigado por seguirem semanalmente o Destino Saudade aqui no 00.